Super N. A gente recebe aqui no estúdio para uma entrevista do dia o senhor Osias Batista, ele que é consultor em transporte e trânsito, sempre conversando conosco aqui, trazendo melhor as atualizações sobre todas essas questões relacionadas ao trânsito, ao transporte e à mobilidade urbana, não só de Belo Horizonte, mas também de todo o Brasil. Bom dia, senhor Osias. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Osias, e a gente começa essa entrevista de hoje falando, acho que talvez de uma das questões mais polêmicas e que interessam muito a população em geral, que é a questão dos radares. O presidente Jair Bolsonaro prometeu a isso, já suspendeu, as licitações para novos radares e prometeu retirar aqueles que o governo considerar que não são úteis nas estradas. Como que um consultor em transporte como o senhor, em mobilidade urbana, considera uma atitude como essa de reduzir o número de radares nas rodovias? Primeiro, já houve um parecer, uma decisão de uma juíza em Brasília que impediu que essa ação de desligamento dos radares e a não conclusão dos contratos que existem aí possa ocorrer. Ela entende, eu acho que ela está certa, que a retirada dos radares ou a não renovação desses contratos vai colocar em risco a vida de milhares de brasileiros. Analisando por que o presidente fez isso, ele, de acordo com as declarações que ele deu, ele passou em vários lugares que ele não concordou com a velocidade dos radares. E o problema não está concentrado nos radares, o problema está concentrado na regulação da velocidade. Se você tem uma rodovia que de repente ela cai a velocidade para 30 km por hora, tem que saber por que aquela velocidade está ali em 30 km por hora, Então, às vezes, é a velocidade que está errada, porque o radar é simplesmente um equipamento que vai medir a velocidade e vai verificar se o motorista está cometendo ou não uma infração de desrespeitar aquela velocidade. Então, o importante é a velocidade, não é o radar. Nós já tivemos um dado muito interessante que o Brasil tinha até 4 a 5 anos atrás 44 mil mortes por ano em acidentes de trânsito. E no último ano que tem os dados, esse número caiu para 37 mil. Não é nada para se comemorar. É uma redução sensível, mas não é nada para se comemorar, porque 37 mil pessoas é muita gente, Isso é uma tragédia total. E isso se deveu praticamente a 2 ações do governo federal que se replicaram nas cidades e nos estados. A primeira foi o acréscimo da fiscalização eletrônica, que baixou as velocidades nas cidades e baixou as velocidades principalmente nas estradas, E nós sabemos que é a velocidade que mata. No acidente, um acidente devagarzinho, ninguém morre. Então, é velocidade, independente se o motorista dá bêbado, se cometeu uma infração, se ele cortou na contramão, independente disso. O que mata fisicamente é velocidade. Então, tem uma recomendação da Organização Mundial de Saúde no sentido de que todas as velocidades em áreas urbanas do mundo não devam ser superiores a 50 km por hora. Exatamente porque é a última velocidade que o pedestre atropelado ainda tem chance de sobreviver. Daí para cima, sua chance de ser morto, nós tivemos uma morte agora de manhã na BR-040, vocês acabaram de anunciar, infelizmente, Mas acima de 60 km por hora, praticamente todas as atropelamentos são fatais, E essa medida, então, ela foi, as cidades tomaram, o DENIT tomou isso com muita severidade. E a outra medida que todo mundo ridicularizou um pouquinho na hora que foi tomada, e se falou muito, se brincou muito a respeito disso, foi a obrigatoriedade do farol nas estradas, que de acordo com a PRF, reduziu em 14% o número de colisões frontais e reduziu em 23% o número de mortes em colisões frontais. Então, essas 2 medidas fizeram um retrocesso desse número alarmante de mortes. Quando o presidente, talvez por uma visão, ele, apesar de ser o capitão da polícia, parece que ele nunca passou pela área de trânsito, Sim. Quando ele relaxa a fiscalização, quando ele acha que tem que tirar radares, quando ele acha que os radares estão equivocados, ele está voltando a possibilidade desse número crescer, E isso é muito ruim.
Senhor Osias, muita gente considera que essa velocidade média de 80 quilômetros por hora que a gente tem nas nossas rodovias federais que cortam o estado, como na BR-040, na 381, claro que isso varia, em alguns trechos é 60 ou até menos, mas esses 80 quilômetros por hora, isso realmente é pouco? Muita gente acha que poderia chegar a mais, a 100, 110, como já é na MG-10, por exemplo. Nós temos na própria BR-040, daqui em direção a Brasília, nós temos vários trechos com 110. Né? Em direção ao Rio também nós temos vários trechos com 110. A velocidade, ela deve ser regulamentada de acordo com o que é possível se fazer com segurança. Né? Então, cada trecho da estrada e das cidades tem uma característica própria, né? Os trechos em curva, os trechos em reta. O que eu sempre discuto é que não há no Brasil uma política de velocidade clara. Você tem trechos semelhantes com velocidades regulamentadas diferentes. O motorista não cria aquele conceito de saber que esse tipo de curva, só de olhar para ela, ele já sabe que é uma curva para entrar 60. Não, tem lugar que é o mesmo tipo de curva está regulamentado a 40, outro está 60, outro está 80, outro não tem regulamentação. É isso que está errado. Não é o fato de colocar o radar. O radar é simplesmente uma questão de, estando regulamentado, você tem que cumprir. Então, o erro é a regulamentação mal feita. Agora, tirar o radar, ver se o radar é necessário ou não, é uma questão estranha, porque o problema não é o radar, o problema é a placa. Veja bem, se você tem uma reta, totalmente reta, então se tem a velocidade lá, uma placa de 110, você fala que não precisa do radar, se não precisa do radar, significa que você não pode multar quem está acima de 110. Se você não pode multar acima de 110, primeiro você não precisa daquela placa, porque a pessoa pode andar a velocidade que ela quiser. E você não limita a velocidade que ela pode andar. Então, se for o caso, a velocidade de 110 é baixa, não precisa fiscalizar, coloca 120, 140. Qual é a velocidade de segurança daquele trecho? Coloca a velocidade de segurança e não coloca uma placa que não é para ser respeitada. Toda vez que você proíbe uma coisa desnecessariamente, você desmerece o conteúdo daquela proibição. Certo. O senhor acredita então assim que deveriam ser mantidos os radares, né? Assim, porque é uma questão de segurança. E dentro da cidade, como que o senhor considera essa questão? O senhor já disse sobre a questão da velocidade máxima de 50 quilômetros por hora, mas o radar ele também é efetivo, né? Nós tivemos aí nas cidades brasileiras, né, algumas reduções muito interessantes. Salvador, por exemplo, partiu há 3 anos atrás do princípio da tolerância zero em questão de infração de trânsito. Então ele equipou toda a cidade com radares, praticamente a cidade inteira está coalhada de radares, colocou detetores de avanço de sinal em todos os semáforos da cidade e colocou câmeras de vigilância que servem para aplicar a penalidade pela câmera. Então o agente fica na central, como tem o COP aqui em Belo Horizonte, e autua através daquilo que mostra a televisão. E baixou a velocidade para 50 quilômetros na cidade. O que aconteceu? Em 3 anos, eles já conseguiram uma redução de 50% no número de mortos dentro de Salvador. Então, um dado muito interessante da gente pensar é o seguinte: cada 5 quilômetros por hora que você aumenta a velocidade do carro, num atropelamento, você reduz em 30% a probabilidade da pessoa atropelada sobreviver. Então, a 60 km por hora, 80% das pessoas atropeladas morrem, a 70% todas morrem, né? Então, a velocidade deve ser baixa na cidade pela questão de segurança, porque 44 mil reduziu para 37 mil. 37 mil são 37 mil tragédias, são 37 mil famílias, são 37 mil pais ou mães ou filhos que se perdem, órfãos no mundo. É um preço de mais de 70 bilhões de reais por ano que o Brasil perde só em acidente de trânsito. Senhor Osias, o senhor considera que existe aí essa máxima mesmo de uma fábrica de multas? Como muitos motoristas acreditam mesmo? O motorista, ele acha que ele pode seguir a velocidade que ele consegue fazer. Tá? A grande parte dos acidentes é o erro da postura do motorista em achar que ele consegue fazer alguma coisa quando ele realmente não consegue. Ele perde um controle do carro que ele acha que ele tinha.
ele não consegue reagir numa situação de emergência, porque o carro, ele acha que ele estava com o carro em controle, de repente entrou um outro na frente, ou aconteceu alguma coisa, ele não consegue reagir, principalmente porque a velocidade dele está mais alta. Então, a gente tem essa sensação de tudo que cerceia uma liberdade da gente, ou um direito da gente, é ruim. E na realidade o radar não é isso, né? O radar é colocar o nível de segurança. Agora, infelizmente, tem algumas cidades onde os vendedores de radar chegam para o prefeito e digam o seguinte: você pode aumentar a receita da sua prefeitura se você colocar radares em pontos estratégicos. O radar não pode ser colocado assim. Ele tem que ser colocado de uma postura correta, de baixar a velocidade de uma forma geral e especificamente nos pontos críticos, onde o excesso de velocidade vai com certeza causar mortes. É tão interessante isso que tem uma resolução do Denatran, que eu discordo frontalmente, que fala que para colocar o radar tem que se fazer um estudo técnico para ver se precisa do radar. Eu acho que não é isso. Eu acho que você tem que fazer um estudo técnico para colocar a placa de velocidade. Não adianta eu colocar uma placa de velocidade que pode ser desobedecida. Então, a regulamentação da velocidade, né? A regulamentação da velocidade tem que ser real. E, a rigor, todas as placas podem ser fiscalizadas. Senhor Osias, a gente tem recebido aqui algumas participações dos nossos ouvintes, inclusive você que está aí em casa acompanhando no seu carro, também no transporte coletivo, pode participar conosco, é só enviar um WhatsApp para 31988100917. Agora 8h48, a gente está conversando com o consultor em transporte e trânsito, Osias Batista. E já chegou aqui, senhor Osias, uma pergunta do nosso ouvinte, o Kleber Coutinho, ele falando sobre essa questão da pontuação dos motoristas, que eu quero também chegar naquele outro assunto sobre essa mudança que o presidente Jair Bolsonaro anunciou, mas o Kleber quer saber o seguinte: ele acha que é errado um comprador de veículo que não faz a transferência naquele prazo regulamentar de 30 dias, ele não é multado, ele não cometeu uma infração de trânsito e o vendedor acaba sendo penalizado também. Ele acha que deveria ser penalizado aquele motorista comprador que não fez a transferência. O que o senhor acha disso? O Kleber, eu concordo com você. Mas, entretanto, os Detrans, eles têm que já estar com essa transferência feita, já está no nome correto, né? Essa transferência acontece na hora que você faz a transferência legal. Então, o comprador que comprou o carro, mas ainda não transferiu, ele deve procurar o vendedor e fazer o vendedor, ele deve procurar o comprador e fazer a transferência quando ele recebe a multa, porque ele pode falar que não fui eu que estava dirigindo, ele pode fazer isso, mas a multa é feita assim porque é a forma como o sistema tem de saber quem que é o proprietário do carro no momento que foi cometida a multa. O proprietário é esse. Então, o primeiro conselho, Kleber, ao comprar um carro, faça a transferência, ou ao vender o carro, faça a transferência imediatamente, não leve esses 30 dias. Você fazendo a transferência, você já está isento. Agora, sobre essa outra questão, Osias, sobre aumentar aí de 20 para 40 pontos aquele limite que o motorista pode perder a CNH, não é um exagero? Não está beneficiando o mau motorista ao fazer isso? Se isso realmente vier a acontecer? A gente não pode falar, como falou o diretor-geral do DENIT, que são apenas as infrações leves. Não são. A gente vê que a maior parte das infrações que levam a pessoa a cometer, chegar nos 20 pontos, são infrações gravíssimas que se perde 7 pontos na carteira. Então, quando você aumenta de 20 para 40 pontos, você está dando um relaxamento nas pessoas. Tem 2 pontos que são muito importantes. O primeiro é que você, sabendo que você pode perder 40 pontos, a infração grave são 7, então você pode cometer 5 infrações graves. Significa que você pode avançar 5 semáforos por ano. Avançar 5 semáforos e colocar 5 vezes um risco à vida de outras pessoas, né? Então você está estendendo essa flexibilidade da pessoa cometer mais infrações. Então, nesse ponto de vista, ele é muito ruim. Então, nós estamos praticamente criando um afrouxamento da legislação que nós temos, pelo contrário, nós temos que ser mais rigorosos para não morrer mais 37 mil pessoas por ano. Volto a dizer que é muita gente. A outra questão é que você beneficia quem tem dinheiro. Porque as pessoas pensam muito que na hora que ela vai renovar a licença do carro,
ele tem que pagar um imposto, que são as multas. Não importa o que ele fez, ele tem que pagar um imposto. Tem R$500 de multa, tem R$2.000 de multa. Então, sim, o pessoal hoje tem uma tendência a não cometer determinadas infrações porque a multa é muito forte. Não é porque ela coloca em risco a vida de outras pessoas. Então, se você aumenta essa quantidade de multas que a pessoa pode cometer, para quem tem dinheiro não faz diferença. Em vez de ele pagar R$1.000, ele vai pagar R$2.000 de multa. Em vez de pagar R$3.000, vai pagar R$6.000 de multa. Para quem tem dinheiro, isso não faz diferença. Agora, para quem não tem dinheiro, para quem sua no dia a dia pelo seu dinheiro, isso aí faz diferença. Então, para quem tem a verba curta e não quer gastar dinheiro em multa, isso não faz diferença. Mas para quem tem grana, você está liberando, e que são exatamente os motoristas que têm os carros mais potentes, que têm os carros mais velozes, né? Normalmente são os carros mais caros. Certo. Lembrando também, né, Osias, que muitas pessoas assim chegam aos 20 pontos hoje, ultrapassam inclusive esses 20 pontos e não tem a carteira recolhida, né? Falta também uma fiscalização eficiente do próprio Detran, né? O Detran informa a pessoa, né, por correspondência, ou deveria informar, né, que ela atingiu os 20 pontos. Em tese, a pessoa tem que chegar lá e tem que entregar a carteira. Se ela for pega numa blitz porque está rodando acima dos 20 pontos, ela tem inclusive uma penalidade por isso, né? E vai ter a carteira apreendida. Mas a gente sabe que as pessoas não entregam. Se eles não entregam, continuam com a carteira esperando passar o ano para ele poder zerar esses pontos, né? Então, realmente precisa ter uma fiscalização. A gente se irrita muito quando a gente vê as blitz, né? Eu vindo para cá agora, passei por uma blitz, estava bastante apertado o trânsito. Então, às vezes se irrita, principalmente quando a gente está correto, a gente se irrita. Poxa, mas a blitz, ela está pegando o ladrão de carro, ela está pegando, não é só quem não pagou o imposto. E você pensa o seguinte: quem não paga a multa é aquele camarada que está cometendo mais infrações. Então, o camarada que está com sua documentação atrasada porque tem muita multa, esse cara é o cara que está colocando a vida dos outros em risco. Então, tem esse aspecto também que deva ser fiscalizado. Certo, Osias, a gente já está caminhando para o fim da entrevista, mas uma coisa que todo mundo pergunta muito aqui na Rádio Super: como que está essa atualização aí das informações do anel rodoviário? Vai ser ampliado? A gente tem visto aí que alguns trechos foram construídas passarelas, mas a gente não está vendo mesmo um encaminhamento das ações para que aconteça um ampliamento ou uma grande reforma no anel rodoviário, né? O anel rodoviário é uma incógnita, né? Hoje nós temos 3 instâncias de governo trabalhando no anel rodoviário e praticamente nenhuma consegue fazer nada. Nós temos o governo federal, que tem a preocupação com o país inteiro. O anel rodoviário é um pedacinho de nada dentro da malha rodoviária, então eles não estão muito preocupados com o que acontece aqui. Nós temos o governo do estado, que já produziu um projeto para o anel rodoviário, mas que o DENIT não aceita esse projeto. Nós temos a prefeitura, que vai lá recolher os mortos, vai lá, sempre é chamada em várias horas ali, e está sempre sendo acionada com isso. O prefeito Alexandre Calil entrou com uma ação para ter a jurisdição sobre o anel na justiça contra o DENIT, porque o DENIT não quer transferir o anel para a prefeitura. E nós temos ainda que trecho do anel entre a chegada de Brasília e a saída para o Rio é concessionado para Via 040. Então é uma confusão danada. O anel, enquanto todo mundo discute o que fazer, as pessoas continuam, infelizmente, morrendo no anel. Certo. Esse é o senhor Osias Batista, consultor em transporte e trânsito, sempre aqui nos atendendo no Super N e também na Rádio Super, agora 8h56. Osias, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no programa. É um prazer estar aqui, e lembrando a todos os ouvintes: o trânsito, cada um de nós faz a sua parcela no trânsito. Faça a sua parte e vamos viver mais felizes.